Mestre, eu preciso de um milagre. Podeis assentar. Meus queridos, eu preciso conversar com vocês agora. Eu preciso conversar com vocês. No reino de Deus, ele funciona, acontece através de convergência de atitude. Presta atenção no que eu vou falar aqui. Convergências de atitudes. O que é uma convergência? Quando duas coisas se convergem. É muito importante isso que eu vou falar, para você sair do natural e para o sobrenatural nessa tarde. Amém? Para isso, a palavra correta para haver convergência é a motivação. Motivação. Vocês não precisam responder para mim, que eu vou responder por vocês a pergunta que eu vou fazer. Qual é a motivação que vocês... Isso antes de hoje de manhã, antes dessa palavra que ele começou a falar de motivação aqui, não estava no script, e ele falou, motivou você isso aqui? Mas qual foi a motivação de vocês virem aqui nesse seminário? Não precisa me responder. Tem várias aqui. Mas certamente, eu quero levar vocês à motivação certa. Um seminário não pode ser dois homens aqui falando da palavra. E já tivemos muitos seminários. E nós íamos embora. E a vida continuar. Não. Basta. Amados, quando há uma convergência de motivação no reino de Deus, o reino se volta para você de uma maneira que você não consegue mais ficar parado. Não consegue mais. E aí, a glória do Senhor começa a se manifestar através da sua vida, ao ponto que as pessoas entram na sua casa e são curadas sem oração. As pessoas sentam ao teu lado e já sentem uma paz, a mudança. Começa a chorar, você não fala, não abriu a boca, porque a presença de Deus é muito forte. Diz na igreja primitiva que muitas pessoas eram curadas através dos apóstolos, isso no primeiro ano de igreja primitiva, ao ponto de eles levar os enfermos na rua onde ia passar Pedro, para que ao menos a sombra dele os tocasse. E todos eram curados, todos os demônios saíam. Porque ali havia uma convergência de motivação. Tinha um homem pegando fogo, ansioso por fazer o quê? Amor, compaixão, misericórdia, que era o ministério de Jesus. E tinha outros querendo receber da parte de Deus. E sabia que aquele homem
estava com a multiforme graça de Deus. Vocês estão entendendo isso? Se vocês tinham outras motivações, eu tenho absoluta certeza que todos aqui tinham, de receber alguma coisa de Deus hoje. Mas alguma palavra, alguma coisa, certamente receberam. Mas eu quero que vocês, agora, tudo acontece no mundo espiritual primeiro, amém? Eu acho que vocês vieram com as vasilhas, muito poucas vasilhas, para receber tanto óleo que vai ser derramado aqui. Muito pouco vocês trouxeram. Muito pouca vasilha, porque vocês não esperavam e nem esperam o que vai acontecer aqui hoje. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Deus quer usar vocês para um tempo onde a glória dele vai ser manifestada na vida de vocês. Então, se vocês tinham a motivação errada, mudem ela agora e peça perdão a Deus. Estejam com a motivação certa de receber da parte de Deus algo tremendo que nós falaremos aqui a partir de agora, nessa tarde. Amém? Presta atenção nisso. Lá em Romanos 10, temos um apelo. Paulo fala de um apelo de Deus. Deus precisa de ajuda? Parece que não, né? Mas aqui há um apelo. E eu fico pensando, puxa vida. Porque aqui é a palavra de Deus. É Deus se expressando através de Paulo, não é isso? Ele diz assim, Romanos 10, 13. Diz assim, ó. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías disse, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? O 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Alguém lê aí uma outra tradução que diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir. Ninguém percebe, porque a Bíblia não foi feita para ler, foi feita para meditar. Porque uma palavra vive, ela fala com a gente. As vírgulas falam aqui nessa, porque ela é viva. Olha que interessante isso, prestem bastante atenção. A fé vem por ouvir. Vocês hoje aqui, já aumentou a fé, não aumentou não? Só que vai aumentar muito mais. Porque a fé vem pelo ouvir. Então, precisa ouvir para aumentar a fé. Mas depois o que diz em seguida? Fala o que aí? E ouvir? Alguém tem que estar falando. Não é só ouvir. Muitos homens, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Entenderam isso? Isso é muito sábio. Parece que é simples, mas é sábio. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Uma coisa é ouvir um homem comum falando.
Outra coisa é ouvir um homem pegando fogo, falando. Quando acontece a convergência dessas motivações, de vocês quererem ouvir, para crescer no pleno conhecimento dele, lembra que eu li em Colossenses no começo aqui hoje? Conhecer quem é o Pai, conhecer o que ele pensa, o que ele acha, quando há essa motivação, e tem alguém falando, pegando fogo, por isso que eu digo que nós temos que nos preparar. Nesse fórum eu falei lá, eu não estava nem escalado, mas Jesus me escalou pela manhã para falar no fórum. Os homens têm que se preparar, vocês têm que se preparar. Para que a hora que vocês abrirem a boca, a mudança do outro lado. E se você não abrir a boca também, se você estiver pegando fogo é luz, a luz vai incomodar as trevas, vão sair correndo. E a luz traz vida. Por que eu estou falando isso aqui para vocês? Tem que haver crescimento. Tem que haver conhecimento. Não podemos parar. Eu vou falar de uma palavra, chamados para prover, mas isso aqui é muito... Eu sempre gosto de trabalhar no título. Mas um homem, um rei, tem que prover em todas as áreas. Tem que haver paz na sua casa. O amor tem que predominar. Você tem que ser um rio de águas vivas fluindo através de você. Você tem que prover em tudo. Prover na segurança. O mundo pode estar um caos. Mas se as pessoas chegam no teu lado e falam, eu quero ficar aqui, debaixo das tuas asas. Porque nós representamos o Todo-Poderoso Deus. Ele falou de amor. Deus expressa o seu amor na humanidade através da humanidade, que somos nós. Amados, prestem atenção neste salmo. Salmo 112 diz assim: bem-aventurado o homem. Bem-aventurado no hebreu é um sujeito que vai muito bem em tudo quanto faz. Tudo quanto bota a mão prospera. Você quer ser uma pessoa assim, vocês? Esse homem aqui, presta atenção nisso. Quando ele fala o homem, e bem-aventurada, as mulheres também. E essa bem-aventurança aqui tem reflexo lá nos lugares celestiais, onde você vai viver. Não tem possibilidade de você se ver bem-aventurado lá se você não for bem-aventurado aqui. Esse é o tempo da oportunidade. Você quer juntar tesouro lá, você faça o quê? Faça a obra de Deus aqui. Então, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Eu falei hoje sobre temor, não falei? Temor, humildade, reverência, santidade, obediência. Falta temor no meio do povo de Deus. Humildade, reverência, santidade e obediência. E bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e tem prazer nos seus mandamentos. O que é prazer? Como é que eu vou ter prazer numa coisa que eu não conheço? É impossível. Por isso que desde o princípio, no primeiro seminário que eu fui, eu não entendia nada de Bíblia. Aí foi um sujeito lá, o Nunes, vocês devem conhecer o Nunes. O Nunes foi meu mentor. E ele falava dos milagres, falava da palavra. Eu falava, Rosinha, anota tudo que eu vou ver se é verdade. Anota tudo que eu quero ver se é verdade. E eu sempre fui muito estudioso. Eu entrei de cabeça, eu falei, Rosinha, é tudo verdade, nós estamos feitos.
achei o ouro. E quando eu pensei assim dentro do meu coração, Jesus me mostrou para mim uma porta, amados, que tinha assim, eu não conseguia nem ver a altura dela, de tão alta que era, e a largura tão... E ela tinha 1 metro e caquerada de espessura. E a porta é de ouro, rapaz. Eu falei, nossa, que coisa mais linda. Ele falou, Júlio César, é só a porta. Você não tem ideia o que é o meu reino. Aí eu falei, meu Deus, quanto tempo perdido. E aí, eu não parei mais de conhecer, de aprender. Aonde tinha um homem falando de Deus, pegando fogo, eu queria ouvir. Eu comecei a comprar livros, perto de 700 a 800 livros eu devo ter hoje. Eu leio 4, 5 por mês. Tem coisa que está errada lá dentro, mas o Espírito Santo fala, isso aí não, deixa de lado. Mas tem coisas boas. E eu estou estudando e meditando. E tenho prazer em tudo que está escrito aqui. Nossa, eu tenho prazer nisso. Eu tenho prazer em viver nessa dimensão. E erro também. Eu sou professor da escolinha dominical da minha igreja faz 15 anos. E às vezes eu falo alguma coisa para a Rosinha, ela falou, você não foi naquela aula? Você esqueceu? Aquela matéria que você deu lá? Porque eu fiz alguma coisa errada. Você não estava naquela aula não? Você esqueceu daquilo que você falou? Porque a gente erra. E tem que lembrar o que é certo e o que é errado. Por que eu estou dizendo para vocês? Olha as consequências, olha as externalidades causadas por esses 2 atos. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e tem prazer nos seus mandamentos. A sua geração será poderosa na terra. Cláudio, independe não importa o que você vai fazer, se você tiver temor ao Senhor e prazer nos seus mandamentos, a sua geração será poderosa na terra. Abençoada será a geração do justo. O que você fez até agora? Temor e o quê? Conhecer e ter prazer. Em ouvir e viver nessa dimensão. Agir. Ser um mensageiro. Um enviado de Deus. Eu falei aqui em João 15, diz que vades e deis fruto. Ele manda aí, não manda? Esse vades é enviado em nome dele para falar como embaixador em nome dele. E ele diz que esse enviado, Jesus, domingo à tarde, após a ressurreição, presta atenção nisso, ele aparece, os discípulos estavam tudo apavorados, tinham fugido, que nem rato foge de gato, fugiram tudo, só João ficou com a Maria na cruz lá, o resto fugiram tudo. O Judas já tinha se enforcado, estavam numa casa fechada, com as portas fechadas, a janela fechada. Jesus não abriu a porta, Jesus apareceu no meio deles, domingo à tarde. Esses caras ficaram apavorados, e Jesus disse, paz seja convosco. A paz voltou para Jesus, porque não resolveu. Lembra daquela passagem dos 70? Ele falou, você chega numa casa, fala, paz seja convosco. Se a coisa estiver feia, ela volta para você, lembra disso? Que poder, né? Se a coisa está feia na tua casa, fala assim, lá você manda, viu? Eu vou falar de autoridade aqui hoje. Paz seja nessa casa. Rapaz, se tem demônio, corre feito louco. Esse demônio não gosta de paz. Paz seja nessa casa. E após voltou. Aí Jesus falou de novo, paz seja convosco de novo. Aí acalmou. E Jesus fez uma frase que é tremenda.
Ele disse assim, eu vou dizer para você essa tarde. Ele disse assim: do mesmo modo que o Pai me enviou, eu vos envio. Com a mesma unção, com o mesmo poder, com os mesmos propósitos que o Pai me enviou, eu vos envio. Apostelo no grego. Apostelo é representante de Deus na terra. Um homem, uma mulher de Deus. Aí que deriva a palavra apóstolo. É ele que dá o nome, não é o homem que dá o nome. Ele que dá, ele chama você de enviado. Eu estou aqui, eu e o Evelásio, enviados de Deus para falar a vós outros. Enviados, em nome dele. Olha o que acontece com aquele homem. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e tem prazer nos seus mandamentos. Sua geração será poderosa na terra. E abençoada será a geração do justo. Olha em seguida. Na sua casa não haverá, prosperidade e riquezas. São duas coisas distintas. Prosperidade é suficiência em tudo. Prosperidade não falta mais nada. Ele falou: você quer um avião? Eu não quero avião. Não quero avião. A Rosinha não quer sair. Uma vez eu vi um avião para mim comprar. Eu vou comprar avião. Você está louco para comprar avião? Não quer avião, também não quero. Eu achei que eu gostava de iate. Eu comprava aquelas revistas. Eu quero ter um iate. Eu moro na ilha, eu quero ter um iate. E eu comprava aquelas revistas. Um dia eu fiz um negócio, entrou um iate para mim. Um baita de um iate, com banheiro, com tudo. Eu botei a churrasqueira de inox e aquela coisa. E o marinheiro, e também veio uma lancha. Aí eu com a lancha, agora estou com uma iate, eu estou com uma lancha. Beira-mar, botei lá no... Não, nesse lugar que guarda, como é que chama? Na Marina. Que beleza, já comecei a gastar 5 mil por mês. Aí o marinheiro, mais tanta gasolina, não sei o quê. Aí eu vou sair, hoje eu não vou sair, né, Rosinha, porque está ventando. Não, está ventando, porque está ventando. Aí sai, a Rosinha passa mal. Aí sai outro dia, a minha sobrinha passa mal. Aí eu vou outro dia pescar, passei mal, cheguei roxo em casa. Falei: que foi? Não quero, mas não sou do mar. Isso não faz parte da minha vida. Cada um de nós tem algo que faz parte da nossa vida, que satisfaz todas nós. Avião não quero mais ter avião também, viu? Não quero mais ter barco. Porque Deus me separou uma parte para mim, que chama prosperidade, que satisfaz todas as minhas necessidades. Hoje eu estou com todas as minhas necessidades feitas. Eu sou um homem próspero. Mas não é só dinheiro, não é só casa. Meu filho vai fazer 30 anos, casou agora no ano passado, casou com uma americana, ficou 1 ano e meio tentando namorar essa moça dentro da igreja. Ele trabalhava na guarda costeira americana, 12 anos, e aí ele foi pescar comigo, foi uma semana na Amazônia. E um dia eu chego à tarde, ele está com a cara fechada, triste. Eu falei: o que foi? A Isa ligou, está chorando. Eu falei: uai, o que aconteceu? Ela está chorando porque eu estou aqui, ela está sozinha. Eu falei: o quê? Namorada chorando, você trata de casar com essa moça. Você vai chegar lá e pedir em casamento. Ele pediu em casamento e casaram. Essa moça está chorando porque o namorado está viajando. É porque tem que casar, não é verdade? Não? Casou. Amados, casaram os dois virgens. Isso existe? Não. O menino não tem um vício, nada, nunca teve. Pensa no menino de Deus, ele é mais manso que Moisés. Pensa num menino querido, sem nenhum vício, nada, nunca tive um problema com ele, nunca. A sua geração será poderosa na terra. Prosperidade, o que é prosperidade? Presta atenção nisso que eu vou falar para vocês agora. Eclesiastes 9:8, eu repeti umas 3 vezes aqui. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, santidade, posição de justiça,
Você não tem pecado, não anda em pecado e também não tem ninguém a perdoar. Vestes brancas. E não falte óleo sobre a sua cabeça. O que é? Está pegando fogo. Amém? Agora, olha o 9:9. Quem escreveu isso foi Salomão. Esse cara se perdeu. Ele tinha 700 mulheres e 300 concubinas. Pensa num cara bem doido. 1000 mulheres. Presta atenção. Mas olha o que ele escreveu no 9:9. Mas aí, por revelação, ele escreveu assim, goza a vida com a mulher que amas. Pô, ficou louco o cara. Ele tinha 1000 e fala para gozar a vida com A, porque ele não tinha nenhuma. Eu tenho uma que vale por 1000. Ele escreveu isso, goza a vida com A. Mulher que ama, todos os dias da tua vida, que Deus te deu debaixo do sol, porque esse é o trabalho que Deus te deu, e esta é a porção que Deus te deu nesta vida. O que é uma porção? É uma parte de alguma coisa, não? Essa porção, amados, é prosperidade. Tem uma porção para você, Cláudio. Tem uma porção para você, tem uma porção para a Rosinha, tem uma porção para mim, tem uma porção para... Cada um de nós tem uma porção que satisfaz e supre todas as nossas necessidades. Mas Deus, Ele é tremendo. Ele falou que vai dar prosperidade na sua casa. Prosperidade e riquezas. Deus não criou dinheiro. Quem criou dinheiro foi o homem. Deus criou as riquezas. E um dia, o Senhor falou para mim assim, Júlio César, trabalhar não dá dinheiro. Eu falei, pera aí, agora foi complicado, né? E eu não falei nada, porque toda a minha vida, meu pai, meu bisavô ensinou que eu tinha que estudar muito, trabalhar, ser alguém na vida, ganhar dinheiro, para comprar uma casa, casar, ter filho, não é assim? Não foi assim que ensinaram? Que eu tinha que ralar. Na Donep vi muitos homens que ralaram, em trabalho, ficaram ricos, largaram a mulher, largaram os filhos. Não foi assim que aconteceu? Jesus falou para mim, Júlio César, trabalhar dá canseira, dor nas pernas, dor nas costas, cria ansiedade, você não dorme, faz mal para o corpo, você não tem tempo para a família, não tem tempo para minhas coisas, não tem tempo para os filhos. Esse negócio não é bom, não. E eu quieto. Isso faz 3 anos atrás. E eu falei assim... Aí eu não falei nada, fiquei quieto ouvindo, né? Porque oração também eu ouvi, sabia, gente? Oração é uma conversa entre 2 pessoas, mas quando um fala, o outro fica quieto, né? Eu estava orando. E ele falando. Ele disse assim, o que atrai riquezas, porque prosperidade ele dá, se você tiver em posição de justiça, entenderam? Não andei preocupados com coisa, andei com a vestir, comer, nada, ele se vai dar. Prosperidade é reino. Riquezas, atrai riqueza, ele falou, o que atrai riqueza, Júlio César? É santidade e obediência. O que é? Temor e prazer nos meus mandamentos. Riqueza no reino é algo que trabalha por você sem depender de você. Chama-se coluna de ativo. Pai rico, pai pobre, não coluna de ativo. Pai rico, pai pobre está falando agora de renda passiva. Estão lançando aí, que ele está falando aí, está no Brasil, né? É o Roberto, como é que é? Robert Shiazaki. É um negócio assim, esse cara fala de coluna de ativo. O que é uma coluna de ativo? É um bem que trabalha para você. Você tem uma casa alugada. O cara vai levantar, trabalhar o mês inteiro, chega no final do mês, deposita na sua conta. Não é assim que funciona? E no final do ano a casa não aumenta o preço? Aumenta. Isso chama-se riqueza. Então Deus, você vai atrair riquezas se você estiver em santidade e fazendo aquilo que Deus faz. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Agora, ele diz assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém em caminhos de pecadores, nem senta na roda de escarnecedores.
Antes, o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. E nela medita de dia e de noite. Não é uma vez, não é domingo à noite. Não é uma vez. Medita quando? De dia e de noite. Ele não será, ele é como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, cuja folhagem não murcha, que dá o fruto ao seu tempo, e tudo quanto faz prospera. Você precisa voltar junto ao ribeiro das águas. Ribeiro das águas é Jesus. Você tem que voltar a ter comunhão com Ele, ser íntimo dEle, fazer a sua vontade, e vai acontecer coisas na sua vida que você não tem nem ideia. Mas você tem que se preparar. Tem um monte de gente precisando dessa palavra, mas não há quem pregue, não há quem dê testemunho, não há quem leve isso. Nós podemos fazer uma revolução aonde estamos. Começa pela sua casa, começa com a tua empresa, as pessoas que estão ao seu lado. Você pode fazer sim muita diferença. Eu não sabia que eu, um engenheiro, podia produzir tanto no reino. Eu não paro, eu viajo direto. Falei os negócios. Ele mandou, ele está fazendo agenda, eu vou me preocupar com os negócios? Não me preocupo mais. Às vezes passo no aperto, só Deus sabe. Mas ele fala, o teu está depositado aqui, no banco celestial. E eu tenho investido fortemente no reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Investido fortemente. E aonde vou, há sinais, há curas, há milagres, pessoas sendo renovadas. Quem sou eu? Nada. Nada. Perante a majestade que é Ele. Mas, eu estou aqui, e o revelado está aqui, mas tem uma coisa bem importante que nós precisamos dizer. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Presta atenção nisso. Leia para mim João 1,12. Mas a todos quanto receberam, lembra? Deu-lhes o poder, né? Deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus, a saber os que creem no seu. Se você é filho de Deus, recebeu o poder, amém? Se você é filho de Deus, você é uma autoridade sobre a sua vida, amém? Estou certo? Você tem domínio sobre a tua vida e autoridade sobre ela. Jesus respeita muito a autoridade sobre a tua vida. E é um problema isso. Porque você que decide. Ontem eu conversava sobre prioridade, né? Lembra, Cláudio? Nós é que definimos nossas prioridades, não é isso? E isso é terrível. Porque 90% não é a prioridade de Deus. Só as nossas. Que nós achamos ser boas, né? Como eu disse, nem tudo que é bom é certo. Prioridade. Você tem que fazer aquilo que Deus quer que você faça. Em todo o tempo. Mas você tem autoridade sobre você. Jesus teve um problema na Nazaré, eu já orei por muitas pessoas, sabe? Muitas pessoas curadas, muito. E às vezes Jesus falou para mim, essa aí não foi curada. Eu falei, mas como não foi curada? Eu orei do mesmo jeito, né? Porque ela não creu. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade lá em Florianópolis, às vezes, de orar para uma pessoa. É o Júlio César, o engenheiro. Às vezes lá eu sou o Júlio César, o engenheiro. Vocês estão entendendo? O diretor regional da DONEP. É diferente. O profeta na sua casa não é muito honrado. E Jesus teve esse problema. Falou, Júlio César, eu tive o mesmo problema. Eu não pude curar muitas pessoas. Eu falei, nossa, Jesus, o senhor teve problema, imagina nós aqui, né? Porque ele não foi honrado.
e não respeitaram a autoridade dele. E aí as pessoas não falavam, você é o filho do carpinteiro. Não creio. Entenderam isso? Não eram curados. Mas nós aqui, uma coisa é ser filho de Deus. Se você é casado, você é rei e sacerdote. Sacerdote é que intercede pelos outros, mas os outros sob tua autoridade. E uma pessoa sem ministério, que é serviço no reino, ele tem autoridade sobre os filhos, amém? Autoridade sobre a sua família, amém? Mas não pode sair por aí orando pelas outras pessoas. Precisa de mandato. Por exemplo, você tem uma empresa lá de... Como é que chama a tua empresa? Comanza. Eu posso falar para vocês hoje, ó, a Comanza, tanto é que a Rosinha nós quer comprar um apartamento e botar todos os móveis da Comanza. Né, Rosinha? Aleluia. A Comanza é bonito os móveis, são bem feitos, é maravilhoso, é tremendo, finos, chiques. Eu posso ficar aqui falando a tarde toda da Comanza. Eu posso falar? Posso falar? Posso. Mas eu não posso falar em nome da Comanza, porque ele não me deu mandato para falar. Eu não posso representá-lo. Eu posso falar dele. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Presta atenção. Eu só poderia falar no nome dele se ele me der uma representação para mim representá-lo. Estou certo? Aí eu posso falar em nome dele. Muitos, ora por mim aí. Aí o sujeito vai lá e ora, palavras ao vento, porque não estão revestidos de autoridade. Estão entendendo isso? Eu estou aqui, não estou? Hoje eu cheguei para o Sérgio, para o Humberto, falei, eu não mexo um palito aqui, não falo nada se você não passar autoridade para mim. Não disse isso? Eu estava aqui, ele não começava o seminário, eu não começava também, porque eu não mando nada aqui, até que ele me passa a autoridade do capítulo. Agora eu estou revestido. Por quê? O meu pastor, sabe que eu estou aqui, que é a minha autoridade espiritual sobre a vida. Se você não tiver uma autoridade sobre a tua vida, também não funciona. Porque o meu pastor está ligado ao bispo dele. O bispo dele está ligado ao bispo nacional. O bispo nacional ao bispo internacional. O bispo internacional ligado a Deus. Então eu estou ligado a Deus, através de uma autoridade espiritual, que é o meu pastor sobre a minha vida. O meu presidente da Donep, Altomir Regis Cunha, sabe que eu estou aqui. Então eu posso falar em nome da Donep? Posso ou não posso? Posso. A minha esposa está aqui, porque eu não podia vir aqui metade, tem que vir inteiro, não tem não? Então minha esposa tem que estar ciente que eu estou aqui. Então eu estou revestido de autoridade para falar em nome de Jesus. E o que eu falar vai acontecer. Vocês entenderam a diferença? Um guarda de trânsito está ganhando muito pouco hoje, um oficial desses rodoviários ganha para R$3.200 por mês. Mas esse cara, ele sai na rua assim, e vem aquele caminhão, aqueles caminhão bitrem lá, né? E carregado, e ele vai no meio da pista, pensa num cara bem doido, e ele faz assim, o cara do caminhão vem freando, não é assim que funciona? E ainda fica, meu Deus, e fica com medo do cara, não fica não? O que vai acontecer? E meus documentos, o cara fica tremendo, e freia e para. E o cara chega para ele e fala assim, ó, desce, e os documentos. Ele faz o quê? Desce. Porque atrás daquele guarda tem o secretário de Justiça do Estado. Se ele for federal, tem um secretário de Segurança Nacional. E para cima dele o presidente da República. Ele está revestido de autoridade. Vai você lá, entra no meio da pista e vê um caminhão longe e faz assim, fica lá para você ver. Se ele não te passar por cima, vai levar um buzinaço. E não para, não é assim?
Porque você não tem autoridade. Assim que tem acontecido no mundo espiritual. Tem crente sendo atropelado. Porque não tem autoridade. Agora, se você tiver um ministério lá na sua congregação, que lhe permite orar pelas pessoas, aí sim, vocês entenderam o que eu estou falando? Porque isso aqui é uma associação de homens de negócios do Evangelho pleno. Então você precisa estar revestido de autoridade. O presidente do capítulo aqui tem essa autoridade. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Há necessidade de você se revestir de autoridade. A associação, você como membro, como oficial da Andonep, você tem as prerrogativas de estar orando pelas pessoas. Tremendo isso, né? É tremendo ou não? Porque você tem que ter a cobertura de um pastor. Senão, tem uma teologia aí, que é, Deus está em todo lugar, então eu faço culto na minha casa, eu não preciso pastor. Furada. Não funciona. Não funciona. Você tem que estar ligado a uma autoridade espiritual. O guarda, se o guarda pedir a conta, e ele fica com o uniforme, ele tem autoridade? Não. Se você falar que, você cancelar a minha representação para falar na tua empresa, eu posso lá falar? Não. Vocês estão entendendo isso? Há necessidade de você estar revestido de poder, mas há a necessidade de você ter autoridade para falar em nome dele. Amém? Então, duas coisas aqui. Autoridade e poder. E a outra coisa chama-se, vocês precisam meditar na palavra de Deus, para poder o quê? Estar aptos. Efésios é um livro lindo, para mim é uma carta universal. E ele fala tanta coisa e tal, e nossa, leva nós lá nas alturas. Depois ele fala assim, nós temos que botar uma armadura. Vocês lembram disso? Muitos aqui vivem sem a armadura. Por isso que dá os problemas. E uma das coisas importantes, tudo é importante na armadura, mas tem o capacete da salvação, tem a couraça da justiça, que é a posição de santidade, tem o escudo da fé, que impede que os dardos inflamados do inimigo te atinjam, e um dardo te alcançando, diuturnicamente as pessoas nos atacam, e se você não tiver com o escudo, você vai ser atingido, vai criar uma raiz de amargura, vai te amargurar, você vai ficar chateado e vai contaminar muitos. Mas tem uma arma que é tremenda, que chama a espada da palavra de Deus. Quando Satanás veio para cima de Jesus, ele usou o que? A espada. Se você não está sem a espada, como é que você vai responder? Em toda e qualquer situação, use a palavra de Deus, que ela tem poder. Use a palavra de Deus. Em toda e qualquer adversidade, use a palavra de Deus. E você vai ser bem-sucedido. É impossível você não ser bem-sucedido. Porque ele fala, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e tem prazer nos seus mandamentos. Amém? Quanto tempo deu aí? Quanto tempo deu? Três e 10? Eu tenho quanto tempo aí? Rapaz, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu
preciso terminar a matéria, mas eu preciso de uns 10, 15 minutos. Está feia a coisa, pela cara que ele fez. Amados, por que eu fiz tudo isso aqui para vocês? Porque chegou o tempo de nós irmos. Vades e deis frutos, frutificando em toda boa obra. O que é? Fruto é fruto carpós, do grego, dando fruto, amor, fé, misericórdia, compaixão, paz, alegria, paciência, domínio próprio, tudo isso é fruto. Mas é em toda boa obra. O que é obra? Obra é ensinar, falar, testemunhar, operar sinais, orar pelas pessoas, repreender os demônios, levar salvação e cura a todos. Isso é isso, frutificando em toda boa obra. Para isso que vocês estão preparados. Mas há um tempo, agora nós estamos entrando num tempo, vou entrar agora na matéria. Isso aqui foi só o, como é que chama? A introdução. Entendeu a introdução? Chamados para prover. Vocês leram lá que tudo que Deus faz é para um propósito determinado. Não é isso? Lembra que eu li no começo lá, hoje cedo, da sabedoria? Tudo tem um propósito para um tempo determinado. Vocês lembram que lá no Êxodo, que é a figura de Cristo, quando ele fala assim, quando eu libertar meu povo, vou chamar isso, esse dia vai ser a Páscoa, lembra disso? Que era a figura de Jesus que ia de vir da Páscoa. Ele falou, mata um cordeiro, tira o sangue e bota nos umbrais da porta, lembra disso? E vocês assam o cordeiro e comem o cordeiro, lembra disso? O sangue era livramento de morte, salvação. O cordeiro era o corpo de Cristo, a figura. Quem botou o sangue, não houve morte, houve? Quem comeu do cordeiro, todo mundo comeu? Todos a família? Todos foram curados naquela noite. Porque representava o corpo de Cristo. E aí, veio o quê? Diz que Deus ouviu do céu e ele desceu. Está escrito aqui na Bíblia. Eu desci. Deus desceu. Ele desceu e diz que ele, de noite era labaredas de fogo e de dia era nuvem, não é isso? E ele andava, e o pessoal seguia ele, e ele ia na frente. Tinha problema de comida? Tinha problema de roupa? Sapato? Água? Quando Jesus chegou na terra, ele falou assim, lembra o que aconteceu lá no deserto? Não andeis ansiosos por coisa alguma, beber, questão de reino, está entendendo? Entrou no reino, não tem mais esse problema. Mas aconteceu algo que nem os hebreus esperavam. Deus deu uma ordem e falou para que você peçam para os egípcios ouro, prata, pedras preciosas, tecidos e tudo quanto foi iguaria. Não foi isso? E eles deram tudo, despojaram o Egito. Sabe o que é despojar? É tirar tudo do Egito. Era bilionária a riqueza, de ouro, prata, pedras, tudo que você imaginar. Para ir para onde? Para o deserto. Foi uma transferência de riqueza, a primeira grande transferência de riqueza do ímpio para o justo. Mas Deus faz tudo com propósito, por um tempo determinado. Chegou lá na frente, para cumprir o que Deus tinha falado, ele subiu no Monte Sinai, não subiu? Quando ele sobe no Monte Sinai, ia terminar uma dispensação, que é a dispensação da promessa, de Abraão até Moisés no Monte Sinai. Lembra que eu falei da dispensação hoje cedo aqui? Ia terminar, ia começar uma outra dispensação. Mas para começar essa outra dispensação, que é a dispensação da lei, ele desce com a lei. E o que ele encontra lá? O que fizeram com o ouro, com as pedras preciosas? Construíram o quê?
Ou seja, receberam e usaram com propósitos errados. Ele quebrou aquele bezerro, quebrou o bezerro, e depois ele falou assim: traga agora as riquezas para mim, que nós vamos construir o primeiro tabernáculo de Deus na face da terra. Lembram disso? Só que ninguém sabia fazer tabernáculo, porque ficaram 430 anos fazendo tijolo. Ninguém tinha conhecimento. O que Deus fez? Deu sabedoria, deu dons, para que cada um fizesse conforme o dom que ele dava. E eles construíram o primeiro tabernáculo móvel, né? Na face da terra. E aí ele falou: fica com o resto das riquezas agora. Sobrou muito, gente, sobrou muito. E ficaram com as riquezas. A segunda grande transferência de riqueza foi quando Salomão teve um sonho e pediu sabedoria, lembra? Para fazer o quê? Cuidar do povo de... E Deus falou: eu vou te dar não só sabedoria, como riquezas, como homem nenhum teve nem vai ter. E diz que era muito dinheiro, muita riqueza. Os reis de toda a terra e os seus representantes vinham até a frente de Salomão e depositavam a riqueza para ele. A troco de quê? Da sabedoria. Pensa num trem bom esse. Pensa. Quem fala assim é os mineiros. Lá é trem bom. Poxa, esse cara ficou bilionário. Aí o Senhor falou: por toda a transferência de riqueza dos ímpios de toda a terra, para quem? Para um justo, Salomão. Aí o Senhor falou: constrói o meu templo. 200 mil homens, você faz obra, né? 200 mil homens, 7 anos. É gente, não é não? Todo revestido de ouro. Só que também ninguém conhecia essa tecnologia. Deus fez o quê? Capacitou e deu dons aos homens para fazer aquele templo de Salomão. Segunda grande transferência de riqueza, com o propósito de fazer o quê? Construir templos. Aí termina a quinta dispensação, que é de Moisés, a lei, até Jesus na cruz, e começa a sexta dispensação. E a sexta dispensação é a dispensação do conserto. Eis que farei naqueles dias uma nova aliança com o meu povo. Não diz isso aí? Lembra do conserto que eu falei? É o tempo do conserto. Começa a igreja primitiva. Lá pelo século II, o Estado entra na igreja. Satanás entra na igreja e acaba com a igreja. Acaba. Alguns poucas, pelo mundo afora, através de seus discípulos, conseguiram manter uma chama viva, mas a igreja morreu. Morreu. Mas aí começou a acontecer algo em 1330, com John Hus, começando a falar de Jesus. Foi perseguido e começou a escrever a primeira Bíblia em inglês. Aí vem um outro sujeito, esqueci o nome dele, e são os pais da fé. E esses caras que mexeram com a cabeça do Lutero. E a partir de 1528, começa um tempo novo na Europa. Se vocês analisarem, aí levanta Calvino, levanta Moody, Spurgeon, Wesley, quem mais vou falar aqui? Finney. Da onde esses caras? Tudo da Europa, não foi? Essa profecia não é minha. Eu estou até escrevendo um livro sobre isso, viu? Miles Moore, em 2004, trouxe uma profecia para o Brasil, 2004, junto com a Cindy Jacobs, no mesmo ano. E o Miles Moore dizia que em 10 anos, Deus estava levantando o terceiro trabalhador da vinha, que era o Brasil.
Porque o primeiro trabalhador da vinha tinha sido levantado, que foi a Europa. E eu fiz as contas, foi 1528. Foram 6 horas. Terminou em 1852. Onde é que ia nesse período de 1528 até 1800? Onde é que ia todos os tesouros do mundo? Onde é que aconteciam as grandes invenções? Onde é que era no mundo? Onde é que era? Europa. Deus fez uma transferência de riqueza sem medida para a Europa. Com que propósito? Deve ter um propósito, não? Mas eu vou chegar lá. Aí, a Europa para em 1852. Aí Deus levanta o segundo trabalhador da vinda, segundo Miles Monroe. Estados Unidos, fé e prosperidade. 1852. 1909, tem o avivamento da Rua Azusa. Esses caras pegaram fogo e foram para o mundo inteiro, não foram? Foram o que a Europa fez. Aí começou a aparecer os grandes avivadores. Na onde? Nos Estados Unidos. E segundo o Miles Monroe, terminava em 2014. E ele está dizendo, está dizendo uma palavra profética, que começaria o terceiro trabalhador da vinha no Brasil, a partir de 2014. Para onde é que foi toda a riqueza do mundo de 1852 até 2014? Onde é que ia? Estados Unidos. E onde é que apareciam as grandes invenções? Estados Unidos. Que coisa, né? Mas, Júlio César, qual é o propósito? O propósito está aqui em 1 Coríntios 3. Deus não faz nada sem um propósito para um tempo. Vamos lá em 1 Coríntios. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Nunca ouviram isso, né? 1 Coríntios 3. Olha o que Paulo fala aqui. Ele diz assim, no 3:5, quem é Apolo, ou quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Deus concedeu o quê? Dom a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Ele fala de uma plantinha, não fala? Esse homem aqui onde fez o que ali? Jogou sementes. Não foi? A plantinha que brotou. Mas aqui fala que o outro está regando. Eu e ele aqui estamos fazendo o que hoje? Para que haja. Você cresceu hoje aqui, Cláudio? Vocês estão crescendo também hoje aqui? Então, mas tem gente aqui que já está meio crescidinho já, né? Uma arvinha meio grande. Presta atenção nisso. Ele fala assim, ó, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Nós somos só servos, mas Deus é que faz tudo. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho, obra, frutificando em toda boa obra. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Espera aí, agora você não é mais plantinha, você é um edifício. Ele chamou de você de edifício agora, e você de edifício. Olha o que esse cara fala agora. Segundo a graça de Deus, que me foi dada, Paulo está dizendo, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. O que Paulo virou agora? Um construtor. Construtor de quê? De templos. Porque agora, na dispensação da graça, perguntaram para Jesus, você vai morar lá no tabernáculo, no terceiro templo, no segundo templo? Onde é que vai vir o reino? Onde é que vai estar o reino? O que ele respondeu? O reino de Deus vai estar em vós.
Não vou habitar mais casa feita por mão humana. Eu vou habitar em vós. Vós sois templo de Deus, templo do Altíssimo. E esses caras agora viraram construtores. Olha o que diz aqui em Efésios 3, Efésios 2. Tudo na Bíblia. Assim, 2,19, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Vocês são da família de Deus? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. O que é pedra angular? Pedra angular, amados, é a pedra de esquina, já ouviu falar? São 4 pedras que colocavam para fazer a fundação de uma casa. Pegava uma pedra quadrada e colocava num canto, outro canto, e levantava o quê? A fundação. Jesus Cristo é o fundamento, é a pedra de esquina, é a salvação, Ele é a base. Para depois o quê? Outro edifica sobre esse fundamento. Construtores de templos. Nós somos construtores de templo. Então a Europa foi um grande construtor de templo durante 6 horas. De 1528 a 1852. Isso é conta minha. Depois de 1852 até 2014 foi os Estados Unidos. Quantos templos, né? E agora, Deus levanta um terceiro trabalhador da vinha, dá 1/10 hora. É 1 hora só. É só fazer conta. Jesus está chegando. E nós já estamos na 1/10 hora. Assim, de Jacobs, no mesmo ano, ela falou assim, 2004, era o ano, Lula estava no 2º ano de mandato, estava com 84% de aprovação. Não se falava em corrupção, ninguém nunca foi preso. Nada. E ela disse assim, daqui a 10 anos vai começar o maior sistema de corrupção do mundo, vai ser descoberto, e vão prender todo mundo. Deus vai limpar essa nação. Eu falei, profetada, eu disse. Eu falei, a profetada, essa mulher não conhece o Brasil, aqui ninguém é preso. Não, eu falei, eu estava com 1 ano de convertido, eu falei, essa mulher não conhece o Brasil, quando vai ser preso? Não, mas a profeta calou minha boca. 2004, Deus está limpando essa nação. Até 2021, vocês vão ver a limpeza que vai estar isso aqui. São 7 anos, 7 anos da perfeição, ano de limpeza. Deus está limpando, porque Deus não faz nada novo em fundamento velho. Até os sacerdotes estão sendo ceifados, aqueles que não o representam. E a igreja, tem um remanescente aqui na igreja, que vai fazer a diferença. Nós somos o terceiro trabalhador da vinha, construtores de templos. Precisamos lançar esses alicerces, precisamos falar, precisamos ensinar, sem parar. Eu quero fazer uma pergunta agora e quero a resposta. E quero a sua resposta agora, viu, Cláudio? E de todos eu quero, uma de vocês especialmente, quais são os seus projetos para daqui 100 anos? Não entendi a risada, eu estou falando de negócio. Hã? E você? Eu estou falando de você, não estou falando de neto, não. Hã? Não, eu estou perguntando qual é o seu projeto. Os teus netos eu sei. Eu quero saber o seu projeto. E agora? Fala. Então invista lá. E faça investimento de médio, já não é mais longo prazo, é médio e longo prazo. Porque Jesus está à porta. Você quer falar, meu amado? Estou vendo que você está querendo me pegar pelo pescoço. É assim, ó, chamados para prover. Eu também li de um livro, não me lembro, um outro que veio americano aqui nos Estados Unidos, lá na Donep, que fala sobre, nesses últimos anos, Deus sempre usou os sacerdotes, no Velho Testamento, os pastores, né?
que era para cuidar das ovelhas, e nos últimos tempos, os pastores vão continuar sendo usados, mas a grande legião vai ser os leigos. Os leigos é que vão levar para o povo. Os pastores muitas vezes estão desacreditados, e é os leigos, é nós, por isso que o nosso ministério é de leigos, e nós temos negócio para fazer. O Cláudio está aqui porque quis comprar um apartamento da minha filha, então nós estamos ali. Um pastor não faz mais isso, ele está lá com as funções dele, cuidando dos outros líderes da igreja, cuidando das células, e nós é que estamos na rua. E se a gente não fizer nada, quem vai fazer? Quem vai pregar? Um pastor não sai para a rua para pregar, é nós que temos que fazer. Então, eu não sei qual foi o profeta, num livro da Donep, um profeta americano que diz: nos últimos tempos Deus levantou 3 ministérios, mais ou menos junto. Foi a Donep, os Gideões e o Exército da Salvação, formado por leigos, para avançar na última cruzada. É a última cruzada para nós, é a última chance, e essa nossa geração que foi chamado para prover. Amém. Vocês estão entendendo? Amados, ontem houve aqui lançamento de pedra de esquina, fundamento santo. Hoje aqui está sendo ali. E vocês são todos consultores de templos. Nasceram como consultores de templo. Vocês são consultores. Há necessidade de vocês aprender e testemunhar. Todo mundo tem uma experiência aqui com Deus, não tem? Ele fala: sereis minhas testemunhas. Fala daquilo que Deus fez. E as pessoas vão ser impactadas. Leva para um café. Teve um médico lá em Florianópolis, ele não ia jantar de jeito nenhum. O médico era oncologista. E o cara arrebentado, coitado. E o cara ganhava dinheiro, mas não sobrava nunca nada. Aí o Renato falou: rapaz, não tem jeito. Falei: convida ele para vamos almoçar junto. Fui almoçar com o cara. O Renato deu testemunho, eu dei testemunho, o cara se converteu no restaurante. Foi um jantar de um homem só. Com 2 testemunhos ainda. Tem que ser assim. Esse seminário, vocês estão sendo abençoados? Muito. Esse seminário já está pago, né? Ele falou que eu vim de avião. Precisava falar isso? Meu avião quase caiu, gente, você acredita? Perdeu a sustentação assim, o cara pegou indo daqui, dali, aí ele arremeteu. Mas eu falei: anjo, senhor, segura esse negócio aqui. Aí os anjos pegaram e deu a volta. Vocês não estão vendo aqui, mas tem 6.000 anjos que cuidam de mim e da Rosinha. Eu pedi uma legião. Quantos anjos cuidam de vocês? Vocês não pedem, não? Tem que pedir. Como é que uma rainha sai do palácio? Você já viu o filme de rainha com o palácio? Como é que a rainha sai sozinha? Como é que ela sai? Segurança. A minha rainha não sai de casa sem os anjos. O meu filho está cheio de anjos lá cuidando dele. E eu também não saio sem anjo. Tem coisas que acontecem que eu nem fico sabendo, que eles batem tanto nesses demônios, dá até dó. Os caras vão tentar me pegar, não pega. Você está entendendo? Porque o diabo anda ao redor ele não chega. Entenderam isso? Por isso que é importante você estar sempre com as vestes brancas. Errou? Na hora pede perdão para Deus. Se alguém fez algum mal para você, ora por ele, que quem está fazendo mal precisa de ajuda, não você. Não murmure, ore para aquele que está te atacando. Ele é que precisa de ajuda, não você. Vida santa, a espada. Então, nós temos clubes aqui, ou oferta, que a Donep usa, para fazer investimento nesses seminários. Que tem seminário que não se autossustenta. E o que é? O seminário foi feito para fazer o quê? Para regar. Eu estou edificando aqui, não estou não? Quem paga um troço desse? Não tem dinheiro no mundo que pague um negócio desse. Então, essa matéria fala em semear no reino.
Semear o quê? Em outros seminários. Esse dinheiro vai para o escritório nacional. Eu faço de 25 a 30 seminários por ano. Já pensou? Vocês imaginaram isso? 25 a 30. Jantar, então, nem se fala. É muito jantar. Mês que vem agora eu vou fazer 3 jantar. Só na região lá. Erechim, Concórdia e mais uma cidade. Qual que é? Caçador? Caçapava, Caçador? Hã? É um nome lá perto. Então, 3 cidades eu vou fazer. E um seminário. Amados, eu não paro. E eu invisto na obra. E os negócios? Graças a Deus, uma bênção. Uma bênção de Deus. Passa apartado? Às vezes passa também. Eu não vendo pão, eu vendo lote, viu? É difícil. Se fosse pão é mais fácil, né? Pão você vende todo dia, né, Cláudio? Agora, vender lote não é fácil. Vender apartamento não é fácil, né? Então, às vezes aperta. Porque a chuva cai na cabeça do ímpio, do justo. Quando a coisa aperta, aperta para tudo. Mas ele tem que ficar firme. Porque o Senhor está com os olhos e ouvidos sobre os justos.